Bom dia, todo mundo. Rose, eu estou falando as pessoas que eu estou vendo. Elaine, quem mais está aí? Vocês estão vendo, gente, que eu estou tentando virar blogueira, né? É assim que Estamos todos faz, aprendendo, né? né? A Bruninha, que está sempre conversando comigo, bom dia. A Psi Palpitz A Karina também. Palpite. A Karina. Eliane, Mariellen, algumas pessoas, colegas minhas, né, iam, pelo horário, não iam conseguir, e aí a gente vai ficar gravado, né, Flavinha? Vai, Isso é vai importante, sim. né? Uhum. Então é isso. Estou à disposição. Bom, gente, bom dia. Acho que tá dando eco aí para vocês. Para mim, não. Bom, a Uriel convidou a Cássia para a gente poder falar sobre avaliação psicológica em tempos de pandemia, né? Uhum. Porque eu imagino que tenha mudado algumas coisas, os profissionais tenham precisado se organizar, se adaptar a essa nova realidade, né? E ninguém melhor do que a Cássia, que está inserida nesse contexto já há muito tempo, com bastante experiência, principalmente no âmbito da justiça. E aí eu vou pedir para vocês, eu acho que está em eco, Cássia. Sabe o que é? Eu já sei o que é. Eu vou desligar o meu Instagram do computador, porque às vezes é isso que faz, tá? Pode ser. Melhorou? Vamos ver? Foi. Foi, né? É Bem isso. pouquinho, ainda tá baixinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar todo o meu... Aqui, ó. Pelo menos aqui da minha parte, eu só tô com o celular? Com o celular, isso. O seu Às fone está vezes é conectado isso. no celular? Tá conectado no celular. Bom, eu Tá vou dando tentar eco falar para todo menos, mundo? então. Mas só para introduzir mesmo, tá, gente? E aí vou pedir para que, se vocês puderem, quiserem, vão deixando as perguntas no chat. Se der tempo, a gente responde. A Cássia responde vocês, eu vou ajudando ela aqui. Isso. E nós temos um tempo limitado pelo Instagram, então no máximo 60 minutos, acho que já discorremos uns 5 minutos, tá? Mas se precisar, a gente inicia uma nova live e continua, tá bom? Jóia, tá feito. Vai lá, Estou à Cássia. disposição mesmo. Obrigada, Então, viu? gente, obrigada. Eu que agradeço a Flávia, a todo mundo da Uriel, que a gente tem feito algumas parcerias bem legal, né, Flávia? Bem gostoso aí, os trabalhos que a gente consegue desenvolver juntos, né? Então, estou vendo aqui a Noemi, minha grande amiga, amada amiga, a gente se formou juntas, então é muito gostoso estar partilhando esse momento com vocês, né? Os elogios aqui da Noemi é suspeito, gente. A gente tem 40 anos de amizade, então... Mas vamos lá. Então, eu fiquei com algumas perguntas, eu acho que a Uriel colocou até no post algumas perguntas orientadoras, que para mim ajudou bastante, foi bem legal, né? Que é assim, né? Como que a pandemia afetou o trabalho do psicólogo e da psicóloga que trabalham em avaliação psicológica? Eu penso que de uma forma considerável, principalmente lá no começo da pandemia, eu acho que a gente já está no momento que a gente já veio nesse processo de adaptação, de alguma forma a gente já caminhando para alguns procedimentos presenciais, né? Muita gente. Mas eu penso assim, então se a gente for pensar, primeiro, o que é avaliação psicológica? Eu peguei a resolução 918 para trazer a definição aqui, né? Então eu peço licença para vocês de fazer algumas coisas um pouco
trazer uma coisa mais pesada, mais meio chata, mas acho que é necessário, né? Então, a avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto por métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas e condições e finalidades específicas. Bem, essa definição já dá pano para manga para a gente, né? A gente precisa diferenciar mesmo o que é o processo de avaliação psicológica. É uma fase, geralmente, de um trabalho, de um oferecimento de trabalho do psicólogo. Por que fase? Porque, geralmente, a gente está falando de fases iniciais. É claro que tem muito tipo de trabalho, vou dar o exemplo da perícia em trânsito, por exemplo, que ela é pontual, ela não tem uma continuidade. Mas se você está fazendo um psicodiagnóstico clínico, normalmente você está numa fase inicial de conhecimento daquela realidade, daquela pessoa. Você tem perguntas, né, que vão, isso que a definição traz, né, que vão decorrer em decisões, né? Então, uma das decisões precisa de psicoterapia, precisa de outros tipos de trabalhos que o psicólogo pode oferecer. Então, aí esse tipo de avaliação, ele vai ter consequências, por isso que a gente fala de um trabalho inicial, mas muitas vezes é o trabalho em si. Então, no âmbito de perícias, tanto de trânsito, de psicologia jurídica, né, tantas outras, às vezes até a neuropsicológica, quando você tem uma demanda de um médico, por exemplo, isso é um trabalho pontual, e que às vezes pode não ter uma continuidade. Mas, a Bruna, que fez mestrado comigo, oi Bruna, a Heloísa Esbrama, eu fui banca dela, gente, live é muito bom. Então, gente, aí, desculpem as outras que eu não mencionei, gente, mas é isso. Enfim, né, aí, gente, então é importante a gente delimitar a avaliação psicológica nessa fase, esse tipo de trabalho. Tá? E aí o psicólogo, ele vai oferecer métodos e técnicas, então isso é importante, tá? Método é esse formato do trabalho, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar psicodiagnóstico, a gente tem psicodiagnóstico clínico, a gente tem várias propostas de vários autores de formato de psicodiagnóstico. Isso é método, tá? Então, então, tipo, você faz primeiro isso, depois isso, depois isso. Então, esse caminho que o psicólogo vai utilizar para aplicar as técnicas, os procedimentos, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos, aqueles baseados em testes psicológicos, psicométricos, uma avaliação psicológica psicométrica. Então, geralmente ela vai incluir sempre uma entrevista, por exemplo, mas os testes vão ter uma função muito importante, né? Já a gente tem outras propostas onde, por exemplo, a Cunha, né, que é um livro importante que a gente tem de psicodiagnóstico, de avaliação psicológica e psicodiagnóstica, ela vai propor uma avaliação psicológica que até pode se basear nos testes, mas isso não é mais importante. E assim a gente vai ter vários autores. E aí a gente também, além disso, além do método proposto pelos autores, uma outra coisa importante
é a aplicação, onde você está. Então, se você está fazendo uma perícia no trânsito, é uma coisa, se você está fazendo uma perícia jurídica, é outro contexto, e o método aplicado a esse tipo de contexto vai ser específico, né? Assim como se você está na clínica, né? Eu vou dar como exemplo, a gente está fazendo um estudo, e essa semana a gente teve então a história assim, é de avaliação psicológica de psicologia jurídica. Uma psicóloga entrou no caso como assistente técnica e ela fez uma justificativa de que ela não poderia fazer a avaliação psicológica. Ali tinha várias questões, mas enfim, vários questionamentos que a gente poderia fazer de uma conduta não pertinente a esse contexto, porque a proposta dela era fazer uma avaliação clínica no contexto jurídico. E aí estava completamente fora. Primeiro que esse não é o papel do assistente técnico. Então, a gente aprende lá o que fazer o psicodiagnóstico. Então, ela falava, eu não posso aplicar tal teste, eu não posso aplicar tal teste, mas os objetivos dela, aparentemente, né, era de uma avaliação psicológica clínica para um contexto jurídico. Então, o método que ela estava e o papel que ela estava se colocando era um papel que não seria adequado para o contexto jurídico. Essas questões de método, elas são muito importantes. Além disso, o papel profissional que ela também estava equivocado, indicando testes que não estavam aprovados pelo SATEP. Olha, eu falo assim, que quando a gente vê isso, a gente chora, né? Chamando de laudo psicológico, então é grave. Né? Cássia, e no caso do perito, que você falou do assistente técnico, né? Que ele tem uma metodologia diferente da clínica, né? Da proposta da clínica. Sim, o perito, ele também, sim, ele poderia justificar dessa mesma forma que o assistente ou não? Como funcionaria? Então, para o perito, então vamos pensar nas questões de pandemia, né? A gente até teve foi assim, um ofício do CFP para os conselhos regionais de psicologia, obviamente, que atinge a gente como psicólogo, fazendo algumas delimitações e orientações para os psicólogos nesse contexto de pandemia para as perícias. Então, foi bem específico para o contexto jurídico, né? Então, que usasse preferencialmente os atendimentos presenciais, o que nesse momento tem uma restrição. Oi, Verônica. A Gonzaga, tudo bem? Então, Neleni também, bom dia. Então, gente, primeiro assim, olha, no contexto pericial, a gente tem uma questão importante, que é que a gente está num contexto adversarial, tá? E aí, isso dá um contorno muito complicado, né? Já tem toda uma discussão, uma animosidade, onde as pessoas não têm uma grande colaboração, elas já não vêm assim, olha, eu estou aqui abrindo o meu coração para você. Não tem, né? A pessoa está ali sabendo que está sendo avaliada. Isso tem uma questão de contrato importante, né? A gente fala assim, né? De certa forma, né? O nosso contrato com o periciando tudo que você falar, eu vou avaliar e eu posso contar para o juiz. Esse é o contrato. Não é o contrato da clínica. O contrato da clínica eu estou aqui te atendendo sob sigilo. Veja que é diferente esse contrato, né?
Então, essa delimitação da questão da perícia, Flávia, ela vai ser bastante importante, ela vai dar um contorno, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, o advogado está presencial na hora de uma entrevista online e está orientando a pessoa, tá? Outras questões que parecem bobas, as pessoas, se elas têm equipamento, né? Então, por exemplo, uma entrevista que dura 1 hora, se elas têm equipamento e internet que suporta isso, muitas pessoas não vão ter. Tá? Então, as dificuldades aí para um atendimento pericial, ela vai ser bastante importante. Eu delimitei 4 pilares que eu acho que é bastante importante em qualquer tipo de avaliação psicológica. Então, como eu vinha falando, métodos e procedimentos em avaliação psicológica. A escolha do método, a escolha do procedimentos, elas vão ser de acordo com aquele contexto, com aquele tipo de trabalho que você está oferecendo. As condições do profissional, gente, a gente tem muito profissional, bem assim que nem eu, já assim, que a gente tem dificuldade de fazer algumas coisas online. Eu ainda tô conseguindo aí, mas tem gente que tem uma dificuldade, tem um limite aí. O próprio, como eu acabei de citar, a própria pessoa, né, que está sendo atendida também, essa é uma questão importante. Os equipamentos, né, do psicólogo está adaptado, aspectos éticos, como eu falei, de sigilo, por exemplo, né. Então, assim, como você entrevista uma criança, um adolescente, né? Daqui a pouco eu vou falar da resolução e vou entrar de novo nisso, né? Mas uma condição técnica para avaliar a criança por uma entrevista com uso de tecnologia de informação, né? Muito difícil, né? Tem uma cartilha, gente, são algumas cartilhas que depois eu posso deixar escrito aqui no site da Uriel, mas uma delas é a cartilha do CFP editada esse ano, que se chama Boas Práticas para Avaliação Psicológicas em Contextos de Pandemia. Tá? Então eu concordo com a Noemi, ela falou aqui que é importante fazer cursos, né, para a gente estar atualizada. Eu vejo que o CFP, de certa forma, a gente sempre vai fazer algumas críticas, mas, por exemplo, esse tipo de material, com a rapidez das ações que foram necessárias para rapidinho sair informações para a categoria, elas precisam ser elogiadas, né? E uma das questões que essa cartilha traz é assim, né, conduzir um processo de avaliação psicológica nesse contexto fará, desculpa a expressão aqui, fará mais bem para o indivíduo do que mal, no sentido, deixa eu só pegar aqui onde é colocado isso, não vou achar agora. Tá? Então, assim, no caso, aqui a gente está falando não é uma questão simples, de beneficência e maleficência em avaliação psicológica, são contextos éticos em avaliação psicológica que são importantes a gente observar. Tá? Uhum. Então, porque se a resposta for dá para esperar, é melhor que a gente tenha uma condição técnica de atendimento presencial que favoreça melhor a esse processo, então às vezes é melhor a gente esperar para a gente conduzir. Mas em muitos casos, a gente, óbvio, está mais envolvida nas avaliações de contexto jurídico, né, em função da minha prática, e dos grupos de discussão que a gente trabalha, né, muitas vezes não temos essa condição de espera, a gente precisa atender as pessoas, né, e aí eu vejo que a gente teria que ter alguns recursos de limitar, de colocar essas limitações no laudo, o laudo esclarecer
quais foram os limites da avaliação psicológica, né? Então, por exemplo, na descrição da demanda, você falar que a avaliação psicológica foi feita em tempos de pandemia. Nos procedimentos, você dizer do que você não conseguiu fazer, tá? Isso, gente, não é só para pandemia, a gente precisa pensar isso sempre, tá? Num contexto de avaliação psicológica que a gente tem uma limitação. Por exemplo, você vai avaliar uma criança, a criança não conseguiu, ela teve dificuldade, você não pôde usar um determinado instrumento porque ela não conseguiu fazer. É importante você delimitar isso, colocar como limite. Então, nesse contexto de pandemia, você dizer que você não conseguiu fazer entrevista presencial, que isso é uma condição importante, mas que o que vai ser apresentado com entrevista, por exemplo, online, ela pode dar alguns direcionamentos iniciais, né, para que ajude numa determinada decisão, né, por exemplo, uma decisão judicial, né, e a gente tem contextos graves, né, de ter que retirar uma criança, por exemplo, de uma família, então, muitas vezes não dá para a gente esperar passar a pandemia, né, por quê? Porque a gente está falando de uma condição bem grave, né, bastante grave. O que mais, Flavinha? O que você pensou? Então, pensando nessa limitação também em termos de procedimento, até de uso de algumas técnicas, vamos pensar nos testes psicológicos. A gente sabe que o psicólogo ele não precisa usar só os testes psicológicos, mas além dos testes, tem alguma técnica, tem algum instrumento que não é possível utilizar numa avaliação psicológica. Vamos pensar em contexto online. O psicólogo ele pode fazer uma avaliação online? O que ele pode fazer online? Não, poder fazer pode. Primeiro, eu acho que é importante, né? O WD Siqueira entrou, Simone, oi, gente. Enfim, primeiro que a gente pode fazer uma avaliação online, tá? Por exemplo, né? Porque esse tipo de pergunta é assim, a gente pode fazer uma avaliação psicológica só com entrevista? Primeiro que essa só, ela coloca uma restrição que não é bem assim, porque se você está fazendo uma avaliação psicológica com entrevista, por exemplo, você está fazendo observação, tá? A gente faz outras coisas junto com a entrevista, né? Se a gente tem, por exemplo, uma orientação psicanalítica, você está avaliando transferência, contra-transferência, isso são recursos técnicos, não é só entrevista, tá? Então, a gente pode fazer uma avaliação psicológica mediada pela tecnologia de informação? Podemos. A questão é você saber claramente o limite. Assim como se você fizer só com a entrevista, ele vai ter um limite, tá? Então, o método e os procedimentos, eles, porque assim, eu gosto de pensar em avaliação psicológica que você tem uma resposta para responder, tá? Geralmente, gente, é uma pergunta simples. Oi, Beatriz, oi, Soraya. Gente, às vezes pula alguém aqui que eu não estou vendo, mas, enfim, sejam todos bem-vindos, né? Gente, vão deixando as perguntas de vocês aqui também. Isso. Do que eu estava falando? Que agora fugiu. Eu estava falando... Fala, Flávia, me ajuda aí. Pode. Que não só a entrevista, mas que tem que observar os limites também dessa avaliação. Exatamente. Eu estava falando das perguntas. Então assim, o meu filho tem TDAH? Essa pessoa tem condições psicológicas para dirigir? São perguntas fáceis. O processo, a resposta... Oi, Mara.
A resposta é difícil de responder, de fazer a resposta, de chegar à resposta. Mas a pergunta é simples. E a gente tem que fazer esse exercício de tornar essa pergunta simples, porque muitas vezes as pessoas vêm até a gente e elas não têm muita clareza do que eles querem da gente. Então, muitas vezes a gente entra numa primeira... no primeiro atendimento, para esclarecer a demanda, tá? Até a gente chegar, tá, agora eu sei o que eu vou ter que responder, né? E aí o uso, a escolha dos procedimentos, então muitas vezes a gente vai ter limites mesmo, né? Então assim, como eu dizia no contexto jurídico, mesmo com um limite usando a tecnologia de informação, a gente pode responder ao juiz com essas limitações. Então, aqui eu não consigo voltar aqui. A Rose, né, perguntando de medida socioeducativa. Agora eu consegui achar aqui. Achei muito importante mencionar sobre colocar os limites no procedimento, principalmente medidas socioeducativas de internação provisória, devido ao curto tempo. Então são condições que, por si só, vão trazer esse limite para a avaliação psicológica. Então, se você só tem o recurso, você não pode atender, por exemplo, presencialmente, como que você faria, né? Você vai avaliar se você tem essa condição de fazer a avaliação online, né, das entrevistas online, mas ela vai trazer limite, e que talvez a resposta seja uma resposta parcial, uma resposta que não seja atendendo a complexidade, mas que você vai... Então, por exemplo, você pode colocar... Então, que tem indicativos de risco para a criança, que há indicativos de que uma medida de proteção nesse momento poderia favorecer a criança no sentido de que depois pudesse ser aprofundado e melhor investigado, mas protegendo a criança, por exemplo, tá? Então é um limite, mas você dá uma condição para aquela decisão, que é uma decisão judicial, possa beneficiar, né? Sempre pensando em benefício e malefício. Agora, é claro que a gente pensar em retirar uma criança de uma família sempre tem um peso, sempre tem um peso, né? E isso não é uma coisa simples. E eu assisti uma live essa semana do juiz no site da Priscila, que é do Tribunal de Justiça, trabalhar na área de infância, e o juiz dela, eles fizeram uma live falando de medidas socioeducativas, justamente da avaliação psicológica dos adolescentes em conflito com a lei. E aí, o quanto que tem uma condição aí limitante nesse tipo de avaliação, né? E o juiz falando, gente, da importância dos laudos psicológicos e do serviço social para subsidiar as decisões dele. Nossa, a gente escutar isso de um juiz, nossa, né? Oi, Thalita, oi, Mara, tudo bem? Mas, queria falar o seguinte, eu acho importante, gente, a gente falar, você falou de teste, Flávia, então eu quero fazer algumas considerações, que eu tinha feito algumas anotações. Então, a gente já tinha, dentro das normativas do CFP, que a gente podia fazer atendimento online, mas há muito tempo atrás, né? Eu já estava no CRP, a gente já, lá na década de 2000, a gente já podia fazer atendimento online, tá? Aí, em 2018, a resolução 11/2018, que está em vigor, inclusive, ela incluiu a avaliação psicológica. Então, antes, é como se a gente não
pudesse, né, fazer avaliação psicológica com o uso de tecnologia da informação. A partir de 2018, ela ficou já normatizada. Agora, em 2020, em função da pandemia, teve a Resolução 4/2020, que ela ampliou a possibilidade com vistas à pandemia. Então, uma das questões que trouxe foi que a gente se inscreve no SATEPSE e não precisa esperar a resposta, tá? Isso é importante. EPSI, desculpa. Tá certo, Flávia. Obrigada. No EPSI. Então, você se inscreve e não precisa esperar. Imaginem o número de pessoas que fizeram pedido na pandemia, né? E a gente tem uma nota técnica do ano passado, do CFP, é a nota técnica 7/2019, que vai fazer uma diferença entre teste de aplicação informatizada e teste de aplicação remota. Veja, gente, isso é muito importante, tá? Inclusive, eu acabei de entrar lá no SATEPSE um pouquinho antes aqui, para ver o número de teste de cada uma das categorias. Então, se você colocar no SATEPSE testes aprovados com aplicação informatizada, ele vai aparecer 23 testes no momento. E se você colocar lá no SATEPSE teste de aplicação remota, vai aparecer 4 apenas. Qual é a diferença? O de aplicação remota... Oi, Marília, tudo bem? Oi, Ana Lúcia, tudo jóia? Prazer. Então, gente, o teste de aplicação remota é aquele teste que foi aprovado pelo SATEPSE para que você mande para a pessoa um link, enfim, tá? Dependendo aí a forma que o teste propõe, tá? Mas aí você manda esse link para a pessoa, para ela abrir o teste remotamente, lá num outro lugar, e você fazer, a pessoa vai fazer, vai ser feita a aplicação do teste. Isso é os testes de aplicação remota. São 4, gente, eu até anotei aqui. A AOL, que é um teste de atenção, a escala de avaliação tipológica, que é um teste de personalidade, e o Human Guide, que avalia interesse, motivação, necessidades e expectativas, e o MBTI, que é o inventário de tipos psicológicos, que também é de personalidade. Só esses 4. Você precisa fazer uma avaliação de inteligência. Já não dá para fazer. Não tem nenhum, tá? Remotamente, tá? Além de que, o que eu coloco assim, mas tem aqui um teste de personalidade. Mas, por exemplo, fazer avaliação tipológica tem um pressuposto teórico das tipologias em personalidade. Você, como psicóloga, adota essa linha de avaliação de entendimento da psicologia, porque muitas vezes isso não combina com a sua forma de trabalhar. Oi, Renato. Meu gato que tá miando, gente. A minha cachorrinha não tá vindo aqui, porque agora na pandemia eu tenho uma cachorrinha dentro de casa, gente. Eu tenho já as raçõezinhas dela que fica aqui do meu lado, que ela vem comer, né? Hoje ela não veio. Mas, enfim, então essa questão dos testes psicológicos, ela é bastante importante, tá? E vai dar um limite técnico de procedimento para o psicólogo trabalhar com teste. Quem precisa trabalhar com teste, por exemplo, em seleção de pessoal, a gente fica com uma restrição muito importante, né? Nessa cartilha que eu mencionei, que é a cartilha, vou até mencionar que outras pessoas entraram agora, mais recente, a cartilha do CFP, boas práticas para avaliação psicológica em contextos de pandemia. Tá facinho lá no site do
do CFP. Então, nessa cartilha, ela vai dar uma orientação Ô, Paula Pirola, ai, querida, quanto tempo, ai, coisa boa ver você aqui. Então, nessa cartilha, ela dá uma orientação, por exemplo, para aplicação de teste remoto, que é você fazer um monitoramento audiovisual da pessoa no momento da aplicação do teste. Então, seria mais ou menos assim, você marca uma hora, então você libera para a pessoa, nesses 4 só, tá? Só são 4 que a gente pode fazer esse procedimento. Então, você libera o teste para a pessoa fazer a aplicação e você pede para a pessoa ir gravando, fazendo uma live, tá? Enquanto ela responde. Na hora, isso. Porque aí você tem uma condição de... porque para alguns tipos de avaliação isso é importante, mas é a pessoa mesmo que está fazendo o teste, ela não está tendo ajuda, a gente sabe que isso é bastante importante em alguns contextos, né? A Heloísa está perguntando aqui que ela não viu nada sobre teste vocacional na faculdade, se existe curso para isso, porque o filho dela vai precisar o ano que vem e ela não sabe nada sobre. Eu vou começar, Cássia, depois você pode complementar, porque é um pouco da minha área também, né? Então a gente entende, assim, existem testes voltados especificamente para a área da orientação profissional, mas a gente não entende orientação profissional só como aplicação de teste, porque é um processo. Também um processo de avaliação, um processo interventivo, inclusive, né? E existem vários cursos para isso também, né? Que dá para o profissional se especializar na área de orientação profissional, que não é uma área também exclusiva do psicólogo. O que vai ser exclusivo do psicólogo nessa prática é o uso de instrumentos psicológicos. Mas outras técnicas podem ser utilizadas por profissionais especializados, inclusive pedagogos, né? Sim. Então, é importante, eu vou usar a fala da Flávia, né? Então, assim, um método de trabalho do psicólogo em avaliação psicológica, nesse contexto de orientação vocacional, é utilizar testes, mais que isso, é uma avaliação interventiva, né, Flávia? Esse é um método, é importante a gente delimitar isso, porque vai ter profissionais que vão usar outros métodos, vão aplicar teste e vai dar o resultado do teste para a pessoa. Aí é uma outra proposta. Veja, se vai funcionar, não vai funcionar, é outros 500, né? Eu sou como a Flávia, eu acredito nessa avaliação mais interventiva, onde muitas vezes até prescinde o uso de testes, né? Às vezes a gente nem precisa deles. Por quê? Porque você consegue discutir com o adolescente usando outras técnicas, inclusive, né? Até jogos, né? O Renato também está perguntando se é possível aplicar testes remotos para pesquisa. Então, para pesquisa, gente, a gente não vai ter restrição, você pode utilizar. Assim, a gente, eu estou no mestrado, e uma colega usou, inclusive em pesquisa, um teste que não está aprovado pelo CETEPS. Em pesquisa pode. Né? Então, porque assim, a questão é como que a ciência vai avançar, né? Então, ela avança, então, para a pesquisa, quebra-se essa regra de que só aprovado pelo SATEPS. Por quê? Porque em pesquisa é importante que a gente tenha essa condição de, inclusive, estruturar o teste para essa possibilidade de aplicação remota, né? A FOC Mais entrou, bom dia, Ana Lúcia, bom dia, gente. Eu queria, então, continuar falando da Resolução 4/2020, que eu acho que é importante,
tá? Eu não sei o horário que a gente tá. Então, eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem mais uns 15 minutos, eu acredito. Isso. Então, tem algumas questões importantes. O atendimento de criança e adolescente com uso da tecnologia da comunicação e informação necessita de consentimento expresso de ao menos um responsável legal. Tá? Além da avaliação de condição e viabilidade técnica, né? Então, o pai pode aprovar, a mãe pode aprovar expressamente, tá? No entanto, o psicólogo, ao fazer uma avaliação da criança, vê que a criança não tem condição de ser avaliada nesse formato. Então, a gente vai, então, descartar essa técnica, né, em função de não ser adequada. É claro que com criança o bicho pega, é mais difícil, né? E aí, além disso, a gente tem também, para as pessoas com deficiência, essa semana foi o dia da pessoa com deficiência, acho que é importante a gente falar, né, também precisa ser adequado à pessoa com deficiência. Eu tenho um grupo, por exemplo, que eu trabalho com pessoas com deficiência, então a gente tem pessoas cegas no grupo, pessoas com dificuldade de mobilidade e tudo mais. Gente, a gente vai aprendendo, porque assim, essas condições que deem uma condição para a pessoa, para que ela participe efetivamente, ela é bastante importante. Então a gente tem que, numa avaliação psicológica, que tem uma decisão lá na frente, mesmo que seja uma avaliação de uma indicação de psicoterapia ou não, enfim, né? Ela é importante que seja adequada à pessoa, e principalmente com o uso de aparelho celular, né, às vezes a pessoa não tem uma condição de usar, ou ela vai precisar de apoio, então tem pessoas, por exemplo, as pessoas tetraplégicas, elas precisam de uma pessoa de apoio, né, para algumas, para muitas práticas de vida diária, então a gente também precisa estar atento a isso, né. Independente do atendimento online ou de onde a gente estiver, eu vejo algumas coisas importantes em avaliação psicológica. A gente tem um contrato de prestação de serviço, a gente geralmente não faz isso, né? Então a gente precisa delimitar sigilo, segurança ao acesso de informação, né? Uhum. A gente precisa manter o registro documental ou prontuário, conforme o caso. Crianças e adolescentes, a autorização, mesmo com, se não for atendimento remoto, né? Acho muito difícil a gente fazer uma avaliação de criança, adolescente, sem autorização. A gente precisa pensar em se proteger, isso são questões de proteção ao psicólogo, né? E obviamente, gente, usar práticas com evidências científicas, que ainda a gente precisa dizer sobre isso, né? Porque se não está dito é porque se a gente precisa dizer é porque tem muita gente que não está ainda trabalhando, né? Uhum. E eu colocaria também o termo de consentimento livre e esclarecido para a prática profissional, né? É bastante comum, não sei se vocês já viram, gente, assim, em práticas de internação, de exames hospitalares, você precisa assinar que você sabe de riscos, que você sabe que o raio-x, os benefícios e dos riscos envolvidos, e a gente tem pouco esse tipo de prática
na psicologia, e eu insisto nisso, eu falo nisso no meu livro, né, e eu insisto, vou fazer propaganda no meu livro Laudo Psicológico, mas eu insisto nisso, né, que a gente precisa estar atento, e aí eu falo assim, gente, é assim, ó, aqui, atenção, faltando 8 minutos para terminar a nossa live, é importante isso que eu vou falar. Tem um negócio que é uma cilada para psicólogo clínico. Cilada. Que, inclusive, tem muitos processos éticos decorrentes desse tipo de situação, onde o psicólogo, um tanto desavisado, tá, entra nessa cilada. Que é assim, você é psicólogo clínico de uma criança. E aí, a mãe e o pai separam. E depois, no meio do caminho, já está em tratamento psicológico, pede um laudo psicológico, tá? Para entregar para o juiz e tudo mais, tá? Veja, gente, tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a 8/2010, que ela vai falar do psicólogo jurídico. E aí, o psicólogo clínico, ele não é psicólogo jurídico, ele não vai ler essa resolução, porque ele acha que não tem nada ali para ele, mas tem. Tá? Vai dizer que se você é psicólogo, se é psicoterapeuta, você não entra na cena jurídica. Tá? E aí, eu falo que é mais ou menos assim, ó, também, sobrepondo a isso. É como se você fosse no dentista e você tem um contrato com o dentista, inclusive você pagou para o dentista que ele vai fazer uma cárie. Aí no meio do caminho, ele fala assim, olha, o paciente fala, mas eu tô com o dente, está doendo aqui, é um canal. Ah, faz aí. É assim. Mas na psicologia, não é, gente, mas na psicologia, o paciente te pede um outro serviço no meio do serviço que você está fazendo e você acha que você tem que fazer. Não tem. Tá? Por quê? Porque seria um outro serviço. O que você pode por exemplo, um relatório psicológico sobre o atendimento. Eu não falei laudo psicológico, falei relatório psicológico. Sobre o atendimento psicológico, mas com restrição. Por quê? Porque o seu contrato com ele não é aquele contrato que eu vou falar tudo para o juiz. O seu contrato é um contrato de sigilo, que é dentro do estritamente necessário para que se conduza o caso. É disso que você pode dizer. Você pode dizer poucas coisas. Tá? Que vai responder somente a pergunta, né? A demanda que foi colocada ali. Aí é que tá. Não. Aí é que tá, Flávia, não. Por quê? Porque se a demanda é a separação dos pais, você não tem que responder nada sobre isso. Tá certo. Essa é onde pega para o psicólogo, tá? Porque ele acha que ele tem que atender a demanda e não tem. Por quê? Porque o contrato dele não é com foco, ele nem poderia, não é com foco na separação ou em guarda de criança. É outra questão. Então, é uma questão que você não vai atender. Tá? É claro que você, se a pessoa pede um documento sobre o atendimento, você tem que fazer. Uma outra coisa, se pede o prontuário clínico. Prontuário clínico é de direito que a pessoa tem acesso. Às vezes isso pode ser desconsiderado e tal, mas a gente precisa fazer um prontuário clínico que a pessoa tem acesso livremente, tá? Se ela quiser, obviamente, tá? O que não for, que for sigiloso, que for de uso restrito do psicólogo, é outro arquivo, que é o registro documental. Quem é psicólogo clínico vai ter essa possibilidade de fazer os dois registros, tá? Os dois arquivos, não registros, os dois arquivos. Né? Então, eu acho que esse tipo de esclarecimento, ele é bastante importante, né? Eu tenho escrito bastante sobre isso, eu acho que é importante a gente estar atenta a essas questões, porque, enfim, eu vejo
Assim, eu fico triste. Aquele primeiro documento que eu citei aqui, que a gente teve acesso essa semana, assim, que triste, né? A pessoa chama de relatório psicológico, não era relatório, não era laudo, não era. Uhum. Assim, a pessoa não identifica de quem ela está falando. Gente, isso é grave. Mas, assim, é um documento de 2020. E Sabe, é interessante Flávia? porque antes na resolução não estava muito especificado na 07 de 2003, né? Tanto que o Não, seu não livro estava. ele traz mais detalhamento sobre os diferentes tipos de documento, né? E nessa nova resolução ele já detalha, é uma resolução até comentada, falando sobre as diferenças e a estrutura de cada um desses documentos psicológicos, A né? finalidade, para que serve um, para que serve o outro. Mas eu me espanto, sabe? Até coloquei um post essa semana dos modelos. Eu tive acesso a algumas coisas. Gente, o que é aquilo? Sabe? Não usem modelos. Tá tudo errado. Não vou falar tudo, porque tem algumas coisas, tem umas declarações lá que tudo bem, passa, tá? Mas, gente, é grave. Né? Se você seguir aquilo, você vai estar em falta ética, independente de você ser processado ou não. Então, assim, eu questiono muito a utilidade desse tipo de recurso, né? Porque, assim, aparentemente ele fica mais fácil, é mais simples, né? Mas te incorre em erro. Ele te ajuda a errar. Assim, desculpa, mas tem alguns livros que ensinam errado também, né? Isso Uhum. acontece, errado, ou pode até abrir uma discussão se o meu jeito de pensar é certo, o outro é errado, mas tudo bem. Mas eu estou dizendo de erros grosseiros, que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra na questão de documentos, né? Os documentos produzidos a partir de avaliação psicológica, a partir de outros tipos de trabalho que a gente esteja envolvido, eu vejo que é uma questão extremamente importante, extremamente importante. A gente tem que estar muito atento. Por quê, gente? Porque o documento, ele é prova para um possível processo ético. Não são as coisas mais graves de falta ética. A gente tem falta. Só que tem algumas faltas éticas muito graves que são muito difíceis de serem provadas. E o documento está ali. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado. É uma proteção a nosso trabalho, né? E aí eu vejo que a gente tem que estar muito atenta, sabe, Flávia? Eu agradeço esse tipo de oportunidade que a gente possa falar mais dessas questões, sabe? Eu acho que vale a muito pena sério. não só a avaliação psicológica, mas os documentos decorrentes, né? E aí é onde pega, que é o que você está falando. E seria até um Exato. ponto que eu não sei se vai dar tempo da gente discutir, como ficam esses documentos agora com não só a avaliação psicológica online, mas também a psicoterapia online, por exemplo. Então, de repente, eu atendo uma pessoa de um outro lugar, de um outro estado. Como ficam esses documentos? Os encaminhamentos desse documento? Esse laudo, esse relatório, a assinatura, todos, né, que pode comprometer. Sim, tá? Você me dizendo que eu tenho tempo, eu vou falando, ok? Então é assim. Eu acho que a gente tem o quê? 5 minutos no máximo. Tá. Então, primeiro assim, ó, que eu fiquei pensando esses dias, eu acho que seria importante a gente fazer consultas ao Conselho Regional de Psicologia da nossa região, cada um da sua região, porque eu posso atender pessoas do estado de São Paulo, pessoa hoje registrada aqui, tá? Mas também a gente pode atender dentro de um limite alguns trabalhos fora da nossa circunscrição aqui, não chama circunscrição, chama território, tá? Do CRP 06,
tem um limite, se eu não me engano, são 90 dias por ano, alguma coisa assim, não lembro, gente, não usa esse tempo não, porque tem que ver nas resoluções, tá? Que antigamente era assim, mas eu tenho um trabalho para fazer lá em Londrina, que é lá em Toledo, que é a região da Noemi, enfim, né, em Londrina, lá com a Paula Pirola, enfim. E aí eu vou lá, presto um serviço e volto. Nesse tipo de trabalho, isso já está dentro da legislação que eu posso fazer isso, tá? No entanto, com o uso da tecnologia da informação, os conselhos ainda não se manifestaram sobre isso especificamente, mas tem gente que atende muito ou em outras regiões, tá? E aí eu acho que abre um precedente para a gente pensar. Eu acho que é para o conselho pensar, não para a gente, tá? Então, a gente pode atender? Pode, dentro de um limite. Se você atende muito pessoas de uma determinada região, você precisaria ter uma inscrição secundária, tá? Naquele determinado estado. Ou não é bem um estado, mas é aquela região daquele CRP. Tá? Que não tem custo, que é importante que se diga, você fica registrado como inscrição secundária e você pode atuar normalmente. Então, você pode ter várias inscrições secundárias. Então, acho que isso é importante. Então, para os psicólogos que atendem muito determinadas regiões... Eu acho que a nossa live, ela vai encerrar automaticamente. Você quer continuar ou a gente Posso encerra? Continuar. Que aí eu te chamo de novo. Eu tá só ótimo. Vou salvar essa para ficar disponível e te chamo de novo, a gente fica mais uns minutinhos. Então tá bom, gente. Voltei. Pronto. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Mas sabe, Flávia, Mara, né? Obrigado porque você está aqui insistindo, a Marília, novamente. Eu acho que esse tipo de discussão, gente, bastante importante, sabe? Não sei se vocês sabem, né? Eu fui orientadora fiscal no Conselho Regional do Paraná há muitos anos. Eu trabalhei uns 12, 13 anos, já não lembro direito quanto tempo. Fui gerente técnica lá da parte da Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Ética do Paraná. Né? Pouco tempo, eu fui mais orientadora fiscal. Né? Mas o que a gente vê, sabe, gente, dentro dos conselhos, é muitas vezes psicólogos desavisados. Né? Às vezes com uma formação lá atrás, que não está atualizada, aquilo que a Noemi colocou aqui, né? Da importância de fazer curso, importância. E hoje, gente, a gente não pode nem falar assim, não tem dinheiro. Antigamente isso pesava mais. Hoje em dia, tá? O número de oportunidades que a gente tem, de cursos online, de esse tipo de conteúdo, de live, de sites, canais de YouTube, é super importante. E a gente não pode alegar, né, que a gente não tem dinheiro, não tem mais isso, né? A Lucilena entrou, que eu não tinha conversado com ela, a Natália, a Elô voltou também, a Bruninha. Obrigada, viu, gente? Pergunta coisa aí para mim, para a gente continuar conversando. Então eu vejo que essas discussões elas são muito importantes, né? Eu acho que é bem legal a gente poder partilhar, a gente poder conversar sobre essas questões. Eu acho que é muito importante mesmo, né? Eu cheguei a responder o que você falou sobre o atendimento online. Você acha, Flávia, que eu respondi? Eu tinha questionado também sobre a parte de assinatura. Então, a gente vê bastante documento com assinatura eletrônica, isso, e até o encaminhamento, né? A gente pode mandar por e-mail, como que isso deve ser enviado, considerando também o sigilo desse documento, né? Exatamente. Então, olha, as resoluções do Conselho não vão falar, não vão ajudar muito nesse sentido. Né? Você vê, a resolução de documentos mais nova é a 6/2019, que ela fez um ano agora, recente,
né? De julho para cá, que ela está válida, de julho do ano passado para cá, então tem 1 ano e pouco. Ela não fala de assinatura eletrônica, ela ainda fala de assinatura, rubrica, né? Que é uma pena, né? Porque foi uma grande, poderia ter sido uma grande oportunidade, né? Da resolução estar atenta a essas demandas, né? Então, assim, se você tem esse tipo de demanda, de avaliações, ou mesmo de outro tipo de práticas profissionais que envolvem o uso de tecnologia ou de documentos, documentos que você precisa mandar por e-mail, uma coisa que você pode fazer é imprimir, assinar, rubricar, se for o caso, e mandar para a pessoa. Depois eu falo de como a gente pode pensar na proteção. Mas, por outro lado, se você tem esse tipo de demanda, a gente já tem que começar a pensar na sua assinatura eletrônica. Então, por exemplo, se você tem convênio que toda hora te pede documento ou justificativas para o atendimento da terapia, ou o limite de terapia, enfim, né? Tem um monte de demanda lá em convênio, tá? E você não vai lá entregar, você manda, tá? Então, a gente está pensando num documento eletrônico. A gente vai precisar se adequar a isso. Eu acredito que em pouco tempo, quem tem convênio, o convênio vai começar a exigir. Assim como já exigiu para os médicos, para os laboratórios, que todos tenham assinatura eletrônica, que os documentos sejam assinados eletronicamente. Eu acredito que vai ser uma exigência do convênio que a gente tenha assinatura eletrônica, tá? Por outro lado, a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque a assinatura eletrônica, ela não... Oi, Jéssica, tudo bem, querida? Ai, que delícia! Enfim, a assinatura eletrônica, ela vai conferir autenticidade a todo documento. Por isso que a gente questiona a questão da rubrica, né? Não precisa rubricar as páginas, primeiras páginas e assinar a última. Você já tem autenticidade no documento inteiro. Por exemplo, num laudo psicológico que geralmente, que é decorrente de avaliação psicológica, mas geralmente é um documento com várias folhas. Você assina ele eletronicamente, uma assinatura eletrônica, o documento inteiro está assinado, você não precisa de rubrica. Carimbo, tá? Carimbo. Não precisa. A resolução nesse caso então, mas como é que você eletrônica. carimba um documento? Não tem como você carimbar um documento eletrônico, nem que você queira. Tá? Não tem esse tipo de procedimento num documento eletrônico. Tá? Eu até entendo a questão do carimbo, por exemplo, para um atestado, por exemplo, para uma declaração. Tem um sentido do carimbo, tá? Mas num documento eletrônico, às vezes você pode dar um atestado no formato eletrônico. Por exemplo, você faz um processo seletivo e você encaminha um atestado para a empresa que contratou o seu serviço. Tá? Você fez a avaliação psicológica. Ó, gente, esse é meu cachorro, minha cachorra, ela tinha aqui, ela tá latindo. Tá participando da live com a gente. Então, tem, né? Filha da mãe, fica quieta, agora não é hora de latir. O duro é as outras, quando as outras começam a latir, aí fica inferno. Mas, enfim. Então, você presta serviço para uma outra empresa de avaliação psicológica para processo seletivo. Então, normalmente, você encaminha um atestado. A pessoa está apta, a pessoa não está apta. É um atestado. Tudo bem, você pode digitalizar. Você faz ele manualmente, assina e digitaliza e envia. Tá? Mas
não é o ideal. O ideal é você assinar eletronicamente. A gente hoje tem recurso para isso, né? E a questão de sigilo, ela é bastante, obviamente, bastante importante. Uma das formas que a gente tem é enviar com senha. Você tem uma opção, por exemplo, no Word, mas o Word não é bom. O Word não é bom. Por quê? Porque o Word a pessoa pode Porque é um mudar. documento editável, Exatamente. Apesar de que se você manda em PDF, a pessoa sabe mexer nos Paranauê lá, ela sabe também mexer. Por isso que a gente tem que ficar com uma cópia nos nossos arquivos, nos nossos arquivos, seja ele prontuário, seja registro documental, tá? Uhum. Por quê? Porque você vai dizer também que a pessoa, ela tem que te responder que ela recebeu naquele teor que você tá enviando, tá? Então você envia porque assim, ó, no papel, o que é o recomendável? Não é só eu que falo sobre isso, escrevo sobre isso, mas você vai ter em outros lugares também. Então, assim, você entrega uma via para a pessoa, na sua via que você ficou com você, ela escreve recebido em tal data, conteúdo de igual teor, e a pessoa assina, tá? Então, Uhum. fica arquivado o que você entregou para ela. De alguma forma, eletronicamente, a gente precisa garantir isso, que ela te retorne, que ela recebeu a cópia conforme você mandou. Mais para frente, se foi adulterado, se foi encaminhado, por exemplo, você encaminha para um objetivo, e aí ela apresenta dentro de um processo, e você é chamada para responder. Você vai dizer: olha, mas está escrito aqui, eu encaminhei com tal função de guarda de criança, etc e tal, tá? Então, a finalidade, por isso que a finalidade do documento é importante, aquele para devido fins. Isso não existe mais, gente. Lá nos modelos que eu Precisa falei, especificar as tá? finalidades. Exatamente. É com tal finalidade, é com essa finalidade que você fez o teu trabalho. E é para essa finalidade que você declara, Sim. que você atesta, que você faz tá lá na descrição da demanda do laudo ou do relatório, tá? É com tal finalidade. Então, especificando a finalidade. Se a pessoa usar e depois você for questionada, tá escrito aqui, ó. Mas o que eu entreguei está aqui, tá? E, por exemplo, essa questão do sigilo, tá? A questão do sigilo numa declaração. Não tem sigilo. A declaração ela é pública, inclusive. Uhum. Tá? Eu digo que o porteiro do prédio, do teu consultório psicológico, ele sabe o horário. Toda segunda-feira a fulana vem aqui às 14 horas. Tá? É público, Uhum. é uma informação pública. A sua secretária pode atestar, inclusive. A gente não recomenda isso, tá? Nem que o porteiro, tá, gente? Estou brincando. É a gente que vai atestar, que vai declarar na Declarar. declaração, É. Até porque na tá? declaração não vai aparecer nenhum atestado de estado psicológico, né? Nada sobre o conteúdo desse cliente. Então é mais sobre o comparecimento dele no atendimento, os horários. Exatamente, exatamente, é público. Essa é uma informação Uhum. pública, tá? Agora, se a gente já entra nos outros documentos, atestado, laudo, os dois decorrentes de avaliação psicológica, a gente aqui está com foco em avaliação psicológica, é atestado e laudo psicológico. Esses dois são decorrentes de avaliação psicológica. Aí tem relatório psicológico, parecer, tá? Então, esses outros, aí eles vão ter cada um sua especificidade e tal. Mas mesmo, por exemplo, nessa situação que eu falei, de um atestado sobre avaliação psicológica em psicologia organizacional e do trabalho. Veja,
não sei, não vejo conteúdo sigiloso. Por exemplo, dizer que a pessoa está aprovada para um determinado processo, apta, né? Não vai falar aprovada. Está apta para determinado tipo de cargo, né? Isso também não tem um sigilo. Quando a gente faz um diagnóstico, isso também não é sigiloso, tá? Por quê? Porque é um ponto de vista seu sobre aquele caso. Isso não é exatamente sigiloso. É um posicionamento profissional. Então, você dizer que a criança tem TDAH, tá? Que você avaliou, e aí você faz um atestado. A criança tem TDAH, mediante avaliação psicológica, tá? Não é assim que a gente escreve, a gente vai escrever um negócio mais rebuscado, tá? Mas se você escreve isso, fulaninho de tal idade, tal data de nascimento, filho de tal, tá? Foi feita uma avaliação psicológica e foi constatado que ele tem TDAH. Isso não é quebrar sigilo, gente. Isso não é sigilo. Cássia, a Natália coloca aqui, em relação aos documentos eletrônicos, se é permitido armazenar prontuários e relatórios em Drive, né? Então, na nuvem. Eu acredito que sim, tá? Porque hoje a gente fazer um prontuário, apenas um prontuário sem imprimir, ou fazendo à mão, né? Ele é possível. A gente tem alguns programas, inclusive alguns servidores, né, de prontuários psicológicos, inclusive, pessoas muito sérias que estão na psicologia há bastante tempo, conheço alguns, eu acho muito pertinente. E aí, oi Jane, tudo bem, querida? Jane é de Londrina, gente. Ai, muito prazer estar com você. Beijo. Então, hoje a gente começa a pensar na pertinência do prontuário escrito, né, Flávia? Eu vejo que hoje a gente, para quê, né? Eu dou bastante supervisão de documentos, de práticas profissionais, algumas práticas, né? E o prontuário, o registro documental não é prontuário, é registro documental, que o arquivo que eu faço, ele é estritamente, eu não guardo na nuvem, eu guardo no meu computador, mas poderia ficar na nuvem, não teria problema, não vejo. O que a gente tem que ter o cuidado de ter cópia, de segurança. Por quê, gente? Porque você pode ser questionada eticamente por alguma prática. A gente sempre tem que pensar. Independente disso, o conselho pode vir no seu local de trabalho, consultório, local de trabalho, e pedir os arquivos, e você vai ter que mostrar. Isso é uma prática. Por exemplo, eu tenho visto de uma certa frequência no Paraná. Eu tenho bastante pessoas que eu atendo em supervisão do Paraná, e que às vezes é nessa situação de uma fiscalização de rotina, não tem nenhum problema, né? Mas as pessoas e aí vai ver que tem alguma inadequação, né, na forma de fazer seus arquivos, e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, não tem problema você ter só um arquivo, tanto um registro documental quanto prontuário online apenas, né? O que eu vejo é você ter que ter a segurança de acesso, né? Mas geralmente tem senha e tudo mais, né? Que é, por exemplo, as questões que o EPSI pergunta. O EPSI, na hora que você vai fazer o cadastro, ele te pergunta, né? Como que você vai garantir sigilo. E eu vi modelo até disso, sabia? Modelo de como você responder ao EPSI. Gente, precisa disso? É tão particular a prática, né? Deve estar precisando, né? Porque deve ter gente que não quer pensar, Exato. Né, Flávia? Infelizmente, né? Cássia, eu quero agradecer primeiro o aceite do seu convite. É sempre um prazer. Eu sempre aprendo muito. E espero que que nós possamos estar juntas novamente, não nesse contexto de pandemia, né? Que a gente volte às parcerias
de É antes, verdade, pandemia. verdade, Mas verdade. apesar disso, é sempre um prazer, foi bastante pertinente pra gente. E mais alguém colocou alguma coisa, o pessoal agradecendo, quero agradecer também a audiência, né? O pessoal que ficou com a gente desde a É primeira horinha verdade. lá, que a gente estendeu aqui para segunda. E é isso, gente. Bom fim de semana. Cássia, um beijo. Obrigada, gente. Obrigada a todos e todas que participaram. Para mim é sempre uma delícia poder trocar com vocês, estar com vocês. Eu fico à disposição. Mandem perguntas, mandem pedidos. Na medida do possível, eu atendo e a gente vai conversando. E eu fico muito lisonjeada com o convite. Aceito todos, Flávia. E fiquem ligados Obrigada, aqui viu? também na nossa página da Uriel, que a gente sempre está trazendo alguns temas que o pessoal está pedindo, às vezes Tem solicita sido até para muito legal. prática, de dúvida. Então, se vocês também tiverem sugestão, mandem para a gente no inbox. Tá? E acompanhem a Ótimo. Cássia também na prática dela, tá no Instagram. Isso. Ai, obrigada, Renato. Vocês também. Todos vocês, da Uriel, Renato, Flavinha, todos. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Cássia. Um Até beijo. mais, gente. Um beijo. Tchau.